bloco do Antenados na geral, você viu que na volta falou assim, faz efeito, porque o debate no intervalo aqui é muito interessante. A pergunta que você levantou aqui foi o seguinte, e o pastor Val deixou bem claro, André, a proteção de Deus está disponível para todos. Quem quiser ir aceitar o nome dele e caminhar com ele, terá essa proteção dele. Eu havia também anteriormente levantado uma questão que Jesus estava com seus discípulos, eles não conseguiam expulsar um demônio. Ele falou, olha, esse aqui com jejum e oração. Ou seja, ele mostrou para eles que existe algo a mais na questão da... Não sei se aquilo chama-se batalha espiritual, mas muitos encaram como tal. Então, existe poderes a mais e coisas a mais do mundo espiritual que vocês precisam buscar. Do mesmo jeito, eu trago isso para a questão da proteção. Existem artifícios e coisas a mais que a gente deixa de buscar por falta de conhecimento e por causa disso nós não temos a proteção maior que poderíamos ter, ou seja, estamos em Jesus, temos a proteção, mas tem algo a mais aí de proteção que eu não busco, que eu devo buscar? Eu creio que sim, André, porque a Bíblia diz que Jesus foi várias vezes ao monte orar sozinho. A Bíblia diz que Jesus fez jejum inclusive jejum de 40 dias, e ele fez jejum no momento em que ele foi mais tentado. Então, assim, a verdade é que quando Jesus diz que esse só com jejum e oração, ele está dizendo, jejum e oração fortalece. É isso que ele está dizendo. Porque eu já fiz isso e faço isso. E Jesus está dando ele como exemplo. Então, assim, várias vezes na Bíblia, Jesus buscou algo mais. Então, assim, se você me perguntar, eu não estou dizendo aqui que a oração de um é mais forte que a do outro, ou que um é mais santo que o outro, não é esse, porque nem é isso que trata o tema. O que eu estou dizendo é que quanto mais você busca em Deus, mais dele você vai ter. O que eu estou dizendo é que se você faz jejum, obviamente você vai estar mais preparado. Agora, você citou um termo que você falou assim, existem níveis Esse aqui é só crente, eu sou lavado e remido, vou para o monte, eu vou para cá, então eu sou mais santo, sou mais protegido, tenho mais esse força é o perigo, espiritual. Porque quando você estabelece níveis, você estabelece o mais santo e o menos santo. Perfeito. Isso não existe para Deus. Vai ter gente santo demais que pode ser até que nem vá para o céu. Ele pega e leva logo quando é muito santo, né? Na Bíblia tem muito isso também, isso aqui é santo demais. Deixa eu arrebatar esse caboclo aqui. Sabe o que eu acho que prevalece, André, numa batalha como essa? O que tem de Deus nessa batalha. Isso é que a gente precisa entender, porque, por exemplo, se Jesus em algum momento deixasse lá Pedro, Tiago, que foram os que questionaram, deixar eles expulsar o demônio, e eles conseguem, eles iam perder. Eu sou o cara, eu consigo expulsar o demônio. Você conhece, eu me botei, esse é o risco, o perigo que muitos correm quando entram nessa esfera, militam nessa área, em se sentir muito potente, muito poderoso, né? Isso é um perigo muito grande, mas eu quero dizer de antemão, André, para iniciar a minha fala, é que essa batalha espiritual que nós estamos aqui conversando, ela é muito mais real do que nós imaginamos. Perfeito. Ela de fato existe no mundo espiritual. A batalha começou antes da criação do mundo, quando no céu houve uma rebelião, que é a batalha mais intensa do que aquela que foi travada no céu, quando Deus expulsou do paraíso, do céu, Lúcifer e seus anjos, aí criou-se o inferno e toda a sua hoste infernal. Então a batalha começou e durante toda a palavra de Deus nós encontramos o inimigo pelejando contra o povo de Deus, contra pessoas, contra a própria igreja no Novo Testamento. Nós temos Jesus lidando com possessões demoníacas, os seus discípulos sendo tentados, o próprio Cristo foi tentado. Gente, dentro da igreja. Da própria igreja. Então a batalha espiritual é real, ela não é imaginária, ela é visível, ela é real. O que é a batalha espiritual? É toda ação maligna contra o crente, contra os filhos de Deus e contra as criaturas de Deus também. A batalha espiritual, eu vejo que ela se dá em 3 níveis, pelo menos, na vida do crente. O crente pode ser oprimido, ele pode ser tentado, mas não pode ser possuído por Satanás. Na vida do crente, ele pode ser tentado, ele pode ser oprimido, mas nunca possesso, nunca possuído. Então, o inimigo sempre vai tentar, de todas as formas, atingir os crentes, os cristãos, nesse mundo espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de uma armadura que nós precisamos vestir. Pastor, deixa eu só fazer um comentário, só para deixar claro. O inimigo vai tentar, não é só crente, não. Não, qualquer pessoa, principalmente o crente, porque ele sabe que atingindo o crente, ele desestrutura toda uma estrutura eclesiológica falando, ele ataca a igreja, é importante o senhor falar ataca dessa a família. armadura, porque lá vai falar também dos níveis que você perguntou. Lá Sim. vai falar de principados, potestades, dominadores. Isso, ali Então, começa essa visão também bíblica dessa batalha espiritual. Mas tem um versículo ali que fala sobre o dia mau.
Uma vez eu parei para pensar um pouco nessa expressão bíblica de o dia mau. Todos nós enfrentamos o dia mau. Todos nós temos um momento da vida onde nós passamos por uma tribulação, por uma angústia, por um ataque maligno específico para nos destruir, para nos derrubar. E se nós não estivermos devidamente vestidos com as armaduras celestiais, nós poderemos cair sim. Por isso que a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, ela é muito específica nessa questão da batalha, como ela acontece, nos níveis, como nós podemos nos preparar para viver essa batalha e como podemos vencer o dia mau. Deixa eu dar um exemplo, André. Um exemplo bíblico do Antigo Testamento. Jó. O diabo compareceu perante Deus e disse que ele era um homem que estava recebendo aquilo tudo de bom porque Deus o protegia. Era o protegido de Jeová. E quando Deus libera e diz, ele está nas tuas mãos, olha o poder que esse ser espiritual tem. Em questão de minutos, caiu fogo do céu e consumiu o seu rebanho. Em questão de poucos dias e poucas horas, a casa onde os filhos estavam foi destruída. Que poder esse ser espiritual tem, que ele aliciou e controlou pessoas para roubar os rebanhos de Jó. Então, existe uma coisa muito importante para nós falarmos aqui. As pessoas também, às vezes, descartam o poder de Satanás. E o apóstolo Paulo disse assim, não ignoreis os seus ardis. Satanás não é bobo. Ele é um anjo de luz, assistia diante de Deus. E ele tem poderes tenebrosos. Então, isso aqui gera em muitas pessoas o medo, né? E gera essa questão, né, que nós estamos debatendo. A busca pela proteção. E quando você levanta isso, Mas ele olha fala, que bem, poder. então só oração não basta, tem que ter algo mais. Não, aí o apóstolo Paulo dá a resposta que vai... Olha, Jó orou, Jó jejuava, orava todos os dias pelo filho de madrugada, pelos filhos, e morreram os 10. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer no texto que o pastor citou, que nós devemos nos revestir de toda a armadura, porque os ataques são constantes. São flechas do inferno. Armadura... E quando ele usou o dia mau, é importante, porque Jesus, sabendo disso, na oração do Pai Nosso, ele diz, livrai-nos do mal. Amém. Então o mal vem todo dia. Agora, todo crente enfrenta batalhas, todo dia. E nós precisamos estar revestidos da armadura todo dia. É um engano pensar... toda a armadura. Toda a armadura, que é interessante a expressão toda a armadura. E ali fala do capacete da salvação, calçado com os sapatos do Evangelho da Paz, é a armadura, é o escudo, fala da oração, fala do conhecimento bíblico da Palavra de Deus. Então, assim, eu sou contra, André, todo e qualquer mandinga espiritual. E nós temos um povo extremamente sincrético, que busca esses apetrechos, né, culturais, amuletos espirituais, para ter uma certa proteção. Não precisa disso. Eu não preciso colocar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 e simplesmente achar que aquele objeto vai causar, vai proporcionar na minha causa uma aura de proteção. Redoma. De forma alguma. Não preciso disso, não preciso ter um quadro na parede com o Salmo 23, não há necessidade disso. Eu não preciso ter um amuleto, não precisa disso. Eu preciso viver a palavra, conhecer a palavra e estar preparado. Agora, a própria palavra nos dá a garantia de vencer essa batalha. A Bíblia, eu sempre falo sobre um texto que eu gosto muito da Bíblia, que eu falo assim, nós somos mais do que vencedores, né, em Cristo Jesus. E quando eu leio esse texto, durante muito tempo eu fiquei pensando, vencedor é vencedor, mas o que é mais que vencedor? O que é ser mais do que vencedor? E durante muito tempo eu questionei isso. E um dia eu não sei se da minha cabeça ou de Deus, eu tive a sensação do que é de fato isso. Porque o vencedor, ele obviamente entrou, lutou e venceu. Ele é o vencedor. O perdedor é quem perdeu. Mas o mais que vencedor é aquele que luta a mesma batalha, mas ele entra naquela batalha sabendo o resultado dela. Então, por exemplo, essa batalha, eu também acredito, pastor, que existe essa batalha, mas a diferença está quando nós estamos em Deus, vamos entrar nessas mesmas batalhas, mas nós já conhecemos o resultado dela, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu sempre digo, eu e Deus já sou a maioria. Eu já sou a maioria. Se eu estiver com Deus, eu já sou a maioria. Não existe um exército em lugar nenhum deste mundo que seja maior do que eu e Deus. Então, sempre que a gente estiver em Deus, nós estamos, se é que é uma luta, uma batalha, sempre
do lado preferencial, do lado que tem mais poder, do lado que tem mais força. Então, esse é o sentido. Qual é que é o problema? É que aí existe um pouco, André, de aproveito. Eu vou só falar um termo bíblico aqui, pastor, eu já passo a palavra, que eu vi isso acontecer em Juízes, e me deixa triste quando eu prego lá do Gideão, que eu gosto de Gideão, não tenho nada contra ele, mas você percebe que ele recebeu um chamado para cuidar daquele povo. Ele disse aquela célebre frase: eu não cuidarei do povo, Deus cuidará. E ele diz: os meus filhos, os filhos dos meus filhos não cuidará do meu povo, etc. Ele foi fazendo isso, e até que ele acabou realmente não cuidando, mas botou lá aquela estátua na entrada da cidade, que depois você vai ver lá no capítulo 9, virou objeto de idolatria. Aí o povo ia para lá e sentia sei lá o quê, porque partiu daquele que protegia eles. Então, Gideão criou um objeto de idolatria na entrada da cidade. Seu filho aproveitou daquilo, o Abimeleque aproveitou daquilo, e o que aconteceu com o povo? Tornou o povo oprimido por 3 anos. Então, assim, às vezes uma batalha ganha, a gente entrega ela errado por causa dos sincretismos. A gente entrega ela nas mãos erradas, está tudo indo certo. Aí agora vamos botar um sal a mais nesse negócio aqui. Aí enfia um sal grosso na estrada. Aí... Vamos no intervalo, eu quero voltar para falar um pouco disso. Tudo bem que às vezes algumas pessoas podem acreditar que não faz efeito, mas é errado, é visto como pecado, porque lembra o exemplo inicial que eu dei da polícia na rua? É muito difícil você passar uma sensação de segurança em algo que você não vê. Você precisa ver um carro de polícia, um policial, para você falar: bem, essa rua está segura. E quando você não vê nada, vocês acham que é errado o ponto de contato, eu não vou nem exagerar com sal grosso, mas a aguinha do Rio Jordão, a Bíblia aberta, uma unçãozinha, a pedrinha de Israel, vamos lá, o santo, o santinho. É errado? Até que ponto isso pode ser errado? Até que ponto nós idolatramos isso? Ou até que ponto isso para a gente é apenas algo para nos dar uma sensação de segurança? Já que Deus é... Eu quero mais.